Olá pessoal, eu sou a Paula Bittencourt Carvalho, aluna da Faculdade de Direito Milton Campos, e eu produzi o resumo expandido chamado Os Direitos de Titularidade da Propriedade Industrial Criada por uma Inteligência Artificial. Eu produzi esse resumo em coautoria com o professor José Faleiros Júnior, também da Faculdade de Direito Milton Campos, e esse tema veio de uma ideia que eu tive durante uma aula de propriedade industrial com o professor Davi França, em que o professor definiu o inventor como sendo exclusivamente um gênio humano. E logo eu percebi que essa definição é praticamente uniforme na doutrina brasileira. E eu vejo isso como um problema porque hoje em dia tem-se cada vez mais inteligências artificiais produzindo e criando textos e outros diversos tipos de propriedade industrial. E nesse sentido, é preciso suprir o vazio enquanto não houver uma legislação específica a respeito, uma vez que o desenvolvimento tecnológico e o processo legislativo não caminham no mesmo ritmo. E, portanto, nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 29, assegura a proteção e a propriedade da criação industrial ao seu inventor, com a intenção de proteger a propriedade. Então, também por uma interpretação da intenção do legislador, é razoável e proporcional interpretar que a propriedade industrial criada por uma inteligência artificial merece também ser protegida. Outra vertente que pode defender os direitos de propriedade da criação de uma inteligência artificial é a da analogia com os frutos do direito civil brasileiro. Conforme dispõe o artigo 1232 do nosso Código Civil Brasileiro, os frutos e os mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito judicial específico, couberem a outra pessoa. Pelo alcance da norma, o proprietário, em regra, tem o direito aos acessórios da coisa. Caso dos frutos, ou seja, os bens acessórios que saem do principal sem diminuir a sua quantidade, e dos produtos, que são bens acessórios que saem do principal diminuindo a sua quantidade. Tendo isso em vista e diante da necessidade de proteger os direitos de invenção dos humanos criadores da inteligência artificial, é possível legitimar a patente criada pela inteligência artificial na condição de inventora, incumbindo titularidade da invenção ao criador da própria inteligência artificial, da mesma maneira em que se entende a posse dos frutos do direito civil brasileiro como sendo do possuidor do que os gerou. Assim, a propriedade pertencerá ao gênio humano que criou a inteligência artificial, que seria o gênio humano mais próximo daquela criação dentro da cadeia de produção. Em conclusão, é possível pensar a titularidade das criações